A minha arte sempre esteve conectada com a natureza e com o sagrado. Toda a terra é sagrada, não há um lugar na terra que não seja sagrado. Mas tem lugares que te chamam mais, que tem uma energia para cada pessoa de uma maneira diferente. As minhas raízes, eu sou brasileira, eu vim morar aqui na Europa, eu já tinha 50 anos. Então eu passei a maior parte da minha vida no Brasil, então as minhas raízes são muito fortes, né? Toda a minha referência é brasileira. Eu estou aqui há 21 anos, aqui na Europa, morei na França e agora moro aqui na Suíça. Quando eu morava nos Pirineus franceses, eu morava num pequeno hotel e precisava preparar uma exposição. Eu tinha uma exposição em Paris, precisava preparar essa exposição. E como eu morava num hotel muito pequeno, 2 estrelas, não tinha onde colocar minhas telas e normalmente eu sujava o quarto, tinha o cheiro de tinta, não era muito agradável trabalhar entre as 4 paredes, né, do meu quarto. Então eu comecei a levar as grandes telas para as florestas, né, para os campos e deixava lá à noite para ficar secando a noite inteira. No dia seguinte eu voltava para buscar e no dia seguinte, quando eu chegava, eu sempre tinha uma grande surpresa. Tinha caído uma folha, um inseto, uma vez foi perto de umas paineiras. Então, aquilo sempre me deixava um pouco aflita, mas eu compreendi, num momento assim, sei lá, meio de epifania, assim, que aquilo era uma parceria muito forte com a Mãe Natureza. E nesse momento eu entendi que o meu trabalho ali estava se fechando um ciclo, se eu trabalhasse com a natureza. E eu comecei a deixar os meus trabalhos na natureza lá nos Pirineus. Esse trabalho me rendeu uma exposição que se chamou As 4 Estações, porque eu comecei com uma tela de 10 metros, que eu enterrava por estação, pintava e enterrava. Ia desenrolando, enterrava, e cada estação eu ia fazendo um pouco. Levou 1 ano para fazer essa tela. E, paralelamente a essa tela, eu ia fazendo outros trabalhos, deixava no rio, em cima de uma árvore. E era assim uma surpresa muito grande quando eu ia buscar o trabalho, quando eu ia recuperar o trabalho, porque sempre era uma surpresa, era uma coisa muito especial, era uma coisa muito sagrada, como se eu estivesse num ritual muito forte, em comunhão com a natureza. Antes de começar a pintar, eu sempre tenho uma inspiração. Normalmente, eu acho que essa inspiração é uma inspiração divina. Por exemplo, eu gosto muito do coração, né? O Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, então eu gosto muito do coração. Você começa a trabalhar e as coisas vêm vindo, né? Como se você não tomasse conta delas. Eu comecei a pintar, a ter vontade de pintar a pintura tribal que os índios fazem na pele, que são pinturas sagradas, que são pinturas para vários rituais, como de guerra, casamento, né, de caça. Então eu comecei a fazer um círculo, eu usei o círculo, porque o círculo também está dentro da minha iconografia, né, que é o feminino, né, que é o infinito. E aí eu achei que estava faltando alguma coisa nesses quadros. Aí eu introduzi, eu pensei, não, acho que podia fazer os animais que a gente tem no Brasil. Eu estava pensando no Brasil, estava pensando nas nossas raízes. Aí eu introduzi o animal, que é um animal de poder de cada um. Eu coloquei, tem a onça, né? Tem a borboleta, o sapo, a serpente. Eu comecei até pela serpente. E aí veio a ideia de juntar com uma tribo indígena, e a tribo indígena escolhida foi os Pataxós. E eu soube que tinha um índio, que era artista plástico também, que ele poderia interferir, o índio Tatu, que ele poderia interferir nas minhas telas e enterrar lá na aldeia.
Essas telas que ficaram na aldeia dos Pataxós, elas vieram com muitas raízes. Isso me surpreendeu muito, assim, surpreendeu. Eu achei de uma beleza enorme e eu achei que tinha tudo a ver, porque são as minhas raízes, as nossas raízes, a raiz de um povo. Então eu achei muito interessante disso, vim muito assim, preso no trabalho, aquelas raízes, e que eu conservei todas, e é de uma beleza plástica assim, muito grande. Quando eu vi as telas, eu fiquei muito impressionada com a interferência, porque tem muitas raízes, né? Então é raízes do Brasil, né? Da minha terra. Uma frase do ancião nosso, que ele fala que cortaram os nossos troncos, mas não tiraram nossas raízes, entendeu? E rapidamente também ela foi enterrada numa árvore muito poderosa para o povo Pataxó, que é a gamileira. Então, sempre eu falo que a pessoa que receber aquela tela no seu lugar, ela vai ter um ser muito poderoso dentro do lado dela, porque vai ser um ser de muita proteção. No momento que nós enterrou ela, nós não fez marcação nenhuma onde estava a estela, entendeu? Mas no momento quando eu bati a enxada em cima da tela, que eu vi aquele cordão dentro da tela, assim, que estava afastado um pouco da raiz do pé da gamileira, e tinha tipo um cordão vindo do tronco da gamileira até as telas. Então foi um momento que tá marcando a minha vida até hoje. Na hora que chegou, eu estava de qualquer jeito, eu estava até de casaco, estava frio, eu estava com aquele casaco que sai na rua e tudo, de neve. Aí eu falei, não, eu tenho que ter calma. Foi assim muito, muito surpreendente, porque as raízes são muito bonitas, elas estão dos dois lados da tela, tanto que eu vou colocar, vai ser tudo colocado em caixas de acrílico, né, para proteção, então, e para ser visível, né, dos dois lados. Mas tem que dar a continuidade, tem que fazer uma exposição, né, mostrar para as pessoas o trabalho ao vivo, para mostrar a beleza, né, para mostrar essa beleza dessas telas. Mostrar a beleza do nosso Brasil, né? É do nosso Brasil, é da nossa terra, das nossas raízes. E a natureza é muito importante para nós, seres humanos, né? Porque a arte é vida, e quando a pessoa faz uma coisa que gosta, e quando a pessoa se sente à vontade em algum lugar, e sempre eu gosto de estar na floresta, porque eu estou conectado com meus ancestrais, conectado com meus naô. Então é através da natureza que eu tiro qualquer grafismo que eu faço hoje. Pintura, sempre eu falo que a pintura para o povo, para mim, não, para o povo Pataxó e para mim, que a pintura é arte, é vida. Papel usamos carvão, água e açúcar, que ela sai na hora. Também usamos o genipapo, que é feito com a fruta do genipapo, que ela fica de 10 a 15 dias na pele. Usamos também o urucum, o barro, mas para tecido, para tela, são tiras de tecido mesmo. Porque a pessoa tem que estar bem para fazer qualquer arte, qualquer medicina, qualquer cocá, porque você tem que estar bem concentrado e com o coração leve, com o coração bem. Para mim fazer minha arte, eu tenho que estar bem conectado com a natureza, com meus ancestrais, porque o grafismo, para mim fazer qualquer arte, para pintar tela, parede, ou até as próprias pessoas, eu tenho que estar bem concentrado, porque é uma troca de energia. Especialmente eu faço o grafismo aqui da natureza aqui da reserva, porque é aqui que eu moro, é aqui que meus ancestrais deixaram as suas raízes. Então é aqui que eu faço todo o meu grafismo. A tela, quando chegou aqui na reserva, elas ficaram ainda um bom tempo fora daqui da comunidade, porque para chegar aqui foi muito difícil, né? E as telas ficou enterradas um bom tempo. Aqui na reserva ficou um mês. E ficou enterrada numa árvore muito poderosa para o povo Pataxó, que
que é uma árvore que acolhe todos os seus naú, acolhe todos os seus espíritos. A gamila abraça, né? E sempre tem uma frase de um velho nosso que fala: cortaram nossos troncos, mas não arrancaram nossas raízes. Então as raízes estavam se enraizando ali para mostrar para o mundo o que é a verdadeira história do povo Pataxó. Onde se enraizou, onde começou tudo para o povo Pataxó. Que aqui é um território muito sagrado. No momento que desenterrou aquela terra, que eu vi aquelas raízes penetrando dentro da terra, parece que era um cordão umbilical. Então parece que estava toda a história do nosso povo ali. Estava se espalhando, expandido para o mundo. No momento que a Estela chegou aqui na reserva, que eu fui fazer o grafismo em cima de outra arte, quando eu comecei a fazer a minha arte, o meu corpo chega e arrepiou, entendeu? Meu corpo, porque no momento foi uma troca de energia tão grande que eu sei que minha arte é muito valiosa. Então, no momento que eu fiz meu grafismo em cima, que no momento que tinha uma tela, tinha até uma cobra em cima, que eu comecei a fazer minha arte, cara, eu acho que parece que eu tava entrando num portal. Então, no momento que eu fiz aquela arte, parece que as portas foram se abrindo, parece que eu tava entrando dentro da floresta. Hoje, nós seres humanos, nós dependemos muito da mãe natureza, porque se é a mãe natureza hoje, nós não somos nada. Eu sinto muito honrado, né, a ser o primeiro indígena a receber uma tela de uma brasileira que mora fora do Brasil, e uma tela que vem para onde começou a história do Brasil, né? Porque é aqui onde começou tudo. Então, essa tela que foi enterrada aqui não é simples tela, mas sim a história do meu povo. Quando eu estiver bem velho, eu quero mostrar para o meu povo aonde tudo começou, a história do nosso povo, e aonde vai levar para o Brasil e para o mundo. A minha arte é vida. Então passou a mostrar para o mundo que aqui já existia um povo, não os invasores, mas existia um povo que era o povo Pataxó. Então fico grato quando chegar um tempo, meu filho, meus netos chegar e falar assim: esse aqui foi a história do meu pai. E é aqui onde mostrou para o mundo que existia um povo Pataxó.